Esses momentos de culto são muito marcantes, são especiais, cada parte dele. O culto não é um momento único, o culto é um momento feito de partes. São momentos, melhor dizendo, feitos de partes que compõem um todo e que fazem a diferença em nossas vidas. Agora nós vamos poder ler a palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. E a partir de hoje aplicar a palavra de Deus, nos alegrar com aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos revela. É muito importante aprender coisas novas e reafirmar coisas antigas. Versículos e textos que a gente conhece, que precisa aprofundar esses textos. Por favor, abra Evangelho de João, capítulo 14. Apenas um versículo 6. É um texto que a maioria dos que leem a Bíblia conhecem, porque Jesus, falando a respeito de si próprio, ele afirma que ele é três coisas, ou na sua identidade, ele tem na sua missão três características, são substantivos, substanciosos para a nossa vida espiritual. Versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São verdades categóricas, absolutas, não tem como negociar o que nós acabamos de ler. E quero confessar que a razão de ter escolhido esse texto tem duas razões, ou melhor, as razões para escolher esse texto, nós temos duas razões. A primeira, nós perdemos nesta semana que passou a nossa querida irmã Daci, que foi membro aqui dessa igreja, uma pessoa sensacional. E eu preguei no culto fúnebre, baseado no versículo 2 do capítulo 14, e mencionei este versículo. A segunda razão por falar hoje sobre esse versículo é que esta semana a Polícia Federal iniciou a 24ª fase da etapa da Lava Jato, e eles escolheram um nome muito significativo para esta 24ª etapa. Eles escolheram uma palavra grega chamada aletheia, que tem como significado verdade, e não como alguns disseram, a busca da verdade. Não, a aletheia é verdade. E quando Jesus, ele no grego usa a palavra, quando ele diz eu sou a verdade, ele diz eu sou ego eimi aletheia. Eu sou a verdade. Quando ele diz que é o caminho, é uma palavra muito semelhante, porque no português nós temos uma palavra que deriva também da palavra grega, que é rodós, rodovia, rodoviária, rodós é caminho. E por fim, ele vai dizer que é a vida. No grego também é uma palavra que no português nós herdamos a sua origem, que é a palavra zoe, vem zoológico, zootecnia. Essas palavras derivam dessas palavras no grego. E eu fiquei assim, desejoso de falar da verdade, não a verdade da Lava Jato, que eu desejo muito que seja, que venha à tona, que a verdade possa libertar o Brasil, que a verdade traga discernimento e clareza para os nossos magistrados. Mas eu quero falar de uma verdade superior, eu quero falar de um caminho superior, eu quero falar de uma vida eterna. E tudo isso Jesus fala a respeito de si. E é muito interessante a construção das palavras de Jesus e que nós devemos, nesse instante, aprender e aplicar na nossa vida. Quem é Jesus? O que nós devemos lembrar dele quando participamos da ceia? Eu creio que essas três definições que ele faz a respeito de si mesmo trazem ao nosso coração o sentido da ceia e da missão e da obra que ele veio fazer e fez completamente. Cabalmente, não ficou nada imperfeito, nada por fazer, nada pendente, pelo contrário, tudo foi concretizado e realizado.
Há algo a respeito de Jesus que eu quero trabalhar antes de ir para os termos que eu mencionei. Jesus tem em si algo que o diferencia de todos os profetas, de todos os mensageiros de Deus, de todos aqueles que falam em nome de uma religião. Jesus fala como se ele fosse o centro do cristianismo. Ao contrário de Buda, que falava de lições, de virtudes de vida, e dizia: sigam estas virtudes. Ao contrário de Muhammad, que apontava algumas verdades que ele disse que havia recebido, mas ele não falava de si e falava de uma mensagem. A despeito de outros falarem de virtudes e verdades, Jesus é o único que diz que é a verdade. E não só com respeito à verdade, Jesus chama para si o ser. Coisas, virtudes, afirmações que ninguém ousou fazer. Isso é muito significativo. Por quê? Porque alguém que diz que é o pão da vida, alguém que diz que é a luz do mundo, alguém que diz que é a ressurreição e a vida, a água que mata a sede, aquele que diz que é o caminho, a verdade, a vida, ou essa pessoa está fora do seu controle mental, por isso que diz o que não é, ou ela é o que diz que é. Então você vai encontrar no cristianismo uma distinção fundamental de todas as outras religiões. O fundador do cristianismo, Jesus Cristo, ele é o centro, é o cerne, é a razão de ser do cristianismo. Ele é a própria mensagem, ele é o conteúdo fundamental, essencial. Apesar de falar de virtudes de vida, ele sempre chama para si o ser a vida, o ser o caminho, o ser a verdade. Ele não diz: eis a verdade, siga-na. Não, ele diz: eu sou a verdade. O que eu vivo, o que eu ensino, constitui verdade. E nós sabemos que Jesus não era um lunático que falava loucuras a respeito dele. Ele era o Filho de Deus. E com a autoridade de ser Deus, com a autoridade de não ter pecado, com a autoridade de alguém que fala o que vive e que é o que é, ele diz de si mesmo verdades que são revolucionárias e libertadoras. Jesus vai dizer aqui que ele é o caminho, a verdade e a vida. Um versículo tão conhecido por todos nós, mas que precisa ser entendido e vivenciado de uma forma muito profunda. A gente não pode ter dúvidas a respeito de quem é Jesus. Ele, certa vez, indo para as bandas, quase no Líbano, chega em Cesareia de Filipe. E ali ele pergunta aos seus discípulos: que os homens dizem que eu sou? E ele tem algumas respostas. Uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és um dos profetas a mais. E ele então pergunta: e vocês, o que vocês dizem? Quais as afirmações que vocês têm a dizer a meu respeito? E Pedro, tomando a palavra, faz a afirmação fundamental: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele então responde com profunda emoção e unção: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque quem tu revelou essas coisas não foi carne e sangue, mas o Espírito do meu Pai. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus não é um homem, Jesus é Deus que se fez homem, que se fez carne, habita entre nós. Ele tem em si a divindade e a humanidade. Ele é Deus que se fez homem, ele não é um homem que se fez Deus. Há uma diferença muito grande se você troca a ordem das coisas.
Alguns na história da igreja afirmaram que Jesus era um Deus que se tornou, era um homem que se tornou Deus. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia diz que o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e as nossas mãos apalparam o verbo da vida, 1 João. E João, no seu evangelho, vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E mais adiante ele diz, e o verbo se fez carne. Que era, no original grego, o verbo é a palavra logos, que é uma palavra que os filósofos gregos usavam para dizer que o logos era a força que dava existência a tudo que existia. Jesus é, de fato, o logos. Na tradução, a gente escolheu usar a palavra verbo, porque o verbo é a ação. Todo verbo traz a ação, a execução, o efeito. Então, na nossa tradução e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Era Deus encarnado e Deus estava em Cristo. Paulo escreve isso aos Coríntios. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, é o Deus que se faz homem, que toma a nossa natureza humana para nos representar e para legitimamente morrer por nós na cruz, como o homem que era, mesmo sendo Deus. Porque o homem não poderia pagar a nossa conta, a nossa culpa. A única saída para resolver o meu problema era Deus mandando o seu próprio Filho, que é Deus, que é Jesus. E ele então, como homem que se torna, nascendo de mulher. E é isso que está lá em Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para nos resgatar. Essa é a verdade profunda. É o Deus que se faz homem. É o Deus, então, que cria todas as condições, ou reúne todas as condições para nos representar e fazer a obra perfeita. Ele é o único homem que pisou na face da terra, na história, que pode dizer, eu sou. E nós sabemos que essa expressão, ego eimi, ela é uma tradução da expressão hebraica que diz, eu sou o que sou. Lembre-se que Deus se revela em Êxodo, no capítulo 3, no capítulo 4, com o nome de Yahvé. E o nome de Yahvé, a raiz é o verbo ser. Então, ser aquele que era, que é e que há de vir, que Apocalipse traz isso de uma forma muito contundente, mostrando que ele existe eternamente. O judeu hoje em Israel, você vai pedir para ele se referir a Deus, ele se refere a Deus como o eterno, porque a raiz do nome que Deus escolheu para se representar, para falar quem ele era eu sou. E isso resume tudo. Eu sou, era e continuarei a ser. Capítulo 8 de João, quando Jesus tem um debate com os fariseus, doutores da lei, e ele diz que antes de Abraão existir, ele já era. Ele usa o verbo ser. Alguém diz para ele, tu não tens 50 anos, e diz que é mais velho que o nosso pai Abraão. E ele vem e diz, antes de Abraão existisse, eu sou. Quando ele falou, eu sou, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Quem não conhece um pouco de história e teologia bíblica, fica perguntando, mas por que eles pegaram pedras? Porque ele usou um termo de divindade, eu sou. Foi a forma que Deus se revelou a Moisés para dizer que ele era o Deus eterno, que sempre seria e que nunca deixaria de ser. Eu sou, ego eimi. E quando Jesus fala, não só essa vez aqui, mas quando você vai lendo os evangelhos, Jesus não tem medo de dizer isso. Jesus afirma com categoria, categoricamente, eu sou. Esse Cristo que morreu por nós tem todas as condições de dizer que Ele é o caminho. Era tão forte essa expressão, o caminho, para a igreja cristã nascente, que as igrejas em Jerusalém, nas imediações, eram conhecidas como aqueles que são do caminho.
Paulo, quando está se defendendo perante o rei Agripa, capítulo 23 de Atos e também o capítulo 27, ele vai dizer, porque eu persegui os do caminho. A igreja tinha um nome, depois virou igreja, corpo de Cristo, rebanho de Deus, edifício de Deus, tantas designações bíblicas também. Mas havia um especial no Novo Testamento, no começo da igreja, os do caminho. Aqueles que converteram-se dos seus maus caminhos. E que agora estão caminhando em um novo caminho. E note, caminhar no novo caminho não é fazer opção ética apenas. Caminhar no novo caminho é caminhar em Cristo. Hoje na escola dominical nós estávamos estudando, citando Colossenses capítulo 2. E Paulo diz, assim como recebeste a Cristo, andai nele. É proposital essa ideia de andar em Cristo, como se Cristo fosse o caminho. É como se a metáfora se materializasse. Andai nele. Jesus não tem uma proposta somente metafórica de um caminho a seguir. Ele fala de dois caminhos. O caminho que tem uma porta larga e um caminho que tem a porta estreita. Quem é lá dos anos 60, 70, 80, pode ter na sua casa ou já viu um quadro dos dois caminhos. Muitos evangelistas andavam com aquele quadro. Quem já viu aquele quadro? Para eu saber quem está me entendendo no que eu estou falando aqui. Alguns já, agora eu sei quem está me entendendo. O quadro dos dois caminhos, talvez entrando na internet, Manuel, procura ver se tem o quadro dos dois caminhos aí, se achar, aí eu vou pedir, o Rogério, dá uma olhadinha lá atrás se é o quadro mesmo, para a gente projetar o quadro dos dois caminhos. O fato é que Jesus quer ser um caminho de segurança, um caminho que leva a Deus. Tanto é que ao final, após dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma discussão teológica gostosa, nós não temos tempo. Por que Jesus não diz, ninguém vai ao Pai senão por mim? Por que Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim? Todas as traduções estão lá, vem ao Pai e não vai ao Pai. Aí você vai lá em João 10:10, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Essa coragem de Jesus de fazer as afirmações que fez. Aí John Stott tem razão quando diz, ou ele era um lunático, ou ele de fato era o que afirmava ser. E nós que o conhecemos, nós que fomos impactados pelo seu amor, pela obra de salvação, ele que fez uma obra no nosso peito, nós sabemos que ele não era um lunático, pelo contrário, ele era o Filho do Deus vivo. Ele faz diferença na minha vida, na minha história. Ele me faz olhar com expectativa de ter o céu como uma realidade e viver na terra uma nova vida. Uma vida eterna, nova aqui na terra. Começa na terra e se concretiza no céu. É isso aí. Bom, aí só tem um caminho, cadê o outro? Aqui. Olha a portinha estreita aqui, ó. Aí tem um pregador ali, ó, pregando. Quem quer entrar pela porta estreita? Tem um povo indeciso ali, não sei se vou, se não vou. E o caminho largo é um caminho salão de baile, ó, o cassino, teatro, um caminho muito longo e depois o céu, aqui. E lá, a fornalha de fogo acesa, 7 vezes mais vezes 7. Era assim que se evangelizava antigamente. Esse quadro fez sucesso, muitas crianças não dormiam. Obrigado, queridos. Jesus é o caminho. Isso nos faz
acrescentar algo aqui. Os romanos, eles construíram 70 mil quilômetros de estrada. Você sabia disso? Em todo o Império Romano. É por isso que veio a expressão, todo o caminho leva a Roma. Eles pavimentavam com pedras, faziam caminhos mesmo para o seu exército e a circulação de mercadorias acontecer. Foi um negócio impressionante. Todo caminho levava a Roma, mas só um caminho leva a Deus. Só um caminho leva a Deus. É mentirosa a afirmação. Contradiz o que Jesus diz. Nem toda religião leva a Deus. Se essa religião não tem Jesus como Salvador, como Filho de Deus, essa religião não leva a Deus. É engodo, é engano. Muitas pessoas estão se equivocando, pensando que por terem uma religião, estão garantidas. Não. Você precisa ter Jesus como seu caminho. Então não tem a ideia de que todo caminho leva a Deus. Jesus diz, eu sou o caminho. E aí nós temos o artigo definido, e não só definido, singular. Não se fala de plural, os caminhos. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. A verdade. E a vida. É muito categórico e absoluto o que Jesus afirma. E nós não podemos negociar o que Jesus afirma. Isso aqui é cerne. Isso é cerne da mensagem, cerne do conteúdo daquilo que Jesus afirma. Então nós temos um único caminho, esse caminho é por meio de Jesus. Só vamos ao Pai. E ele diz, você só vem ao Pai se não for por mim. Se não for por mim, você não vai. É por isso que é importante falar de Jesus, querido. Você tem que ter o hábito de anunciar Jesus às pessoas e dizer que Jesus salva pecador, que Jesus perdoa pecados, que Jesus muda caminhos, que Jesus liberta de mentiras, que Jesus de fato dá a vida autêntica, a vida intensa, com sentido e direção. Depois de dizer que ele é a rodovia segura, enquanto andamos nessa rodovia, estamos indo em direção às promessas de vida e de eternidade, ele diz também que é a verdade. Eu não sei se vocês lembram que quando Jesus foi preso, e só João menciona, ele está diante de Pilatos sendo interrogado e ele pergunta, o que é a verdade? Essa pergunta, não apenas Pilatos fez. O homem, desde que existe, pergunta o que é a verdade. Qual o caminho a seguir? E de onde eu vim? Para onde eu vou? Estas são as indagações e os questionamentos que o nosso coração, que tateiam a resposta, faz. Jesus está dizendo que ele é a verdade. E ao dizer que ele é a verdade, ele está fazendo um contraponto e um contraste. Porque o mesmo Jesus, ao dizer que é a verdade, ele diz que o diabo é o pai da mentira. A mentira tem a intenção de nos enganar, a verdade tem o poder de nos libertar. Eva, quando é tentada, em Gênesis nós encontramos toda a artimanha da mentira de Satanás, colocando para ela a dúvida, o medo e, sobretudo, dúvida na verdade, porque Deus havia dito, aqui está o fruto proibido, se você comer dele, você vai morrer. Quando Satanás tenta Eva, ele diz assim, é porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Coloca o homem, a criatura, contra Deus e coloca dúvidas na verdade que Deus havia afirmado. Deus afirmou uma verdade, se no dia comer, certamente morrerás. Quando tenta a Eva, diz assim, é porque ele sabe que você está mentindo para você, ele está querendo impedir que você tenha acesso a ser como Deus.
E você percebe, todo homem que não quer Deus na vida dele é porque ele quer ser Deus na vida dele. De alguma forma, Satanás, de todos os meios, vai usar para que o homem não queira Deus, para que o próprio homem seja o gestor da sua própria vida, da sua própria caminhada, o dono da sua verdade, o dono da sua vida, e não tenha nem caminho certo, nem verdade e nem vida. Se ele é o pai da mentira, Jesus é a verdade. E nós precisamos entender isso. Outra coisa que precisamos entender é que por mais que o racional, o lógico, possa ter uma razão de ser no mundo em que vivemos, o sobrenatural e o espiritual, muitas vezes não se explicam pela lógica. Então, a verdade nem sempre é o que é lógico. A verdade é o que é revelado por Deus. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Nós, muitas vezes, usamos um critério, um escrutínio da verdade, dizendo assim, eu entendi, tem lógica, é verdade. Aquilo que não passa no escrutínio do julgamento intelectual, que eu não entendo, isso não é verdade. E este é o grande equívoco daqueles que procuram a verdade. É buscar a verdade pela lógica. Quando você lê o livro de 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios na primeira carta, Paulo vai dizer que Deus fez do sábio tolo, porque eles procuravam conhecer Deus pelos seus próprios raciocínios e não encontraram e não encontrarão. Porque Deus se revela ao coração contrito e quebrantado. Se você ler Lucas capítulo 10, há um momento muito interessante que Jesus fala, ele diz assim, em Lucas capítulo 10, bem-aventurado, ó Deus, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, sim, ó Deus, porque foi do teu agrado. Não é que Deus não fale com o inteligente, com o sábio, fala. Tem muitos homens inteligentes e sábios que se converteram. Mas tem muitos homens sábios e inteligentes que não se convertem porque não deixam o seu coração falar. Querem que a logicamente fale. Por isso que nós, que somos meio burrinhos, conseguimos chegar, porque na nossa busca humilde de Deus, Deus tem misericórdia e fala ao nosso coração. Isso tem feito uma diferença muito grande. E Paulo desafia nesse mesmo texto de 1 Coríntios, veja se existe muito entre vocês com nobre nome, com uma procedência intelectual. Não, são pessoas mais simples. Porque Deus escolheu as coisas simples do mundo para envergonhar as coisas fortes do mundo. Deus escolheu as coisas simples do mundo para dizer aos sábios que eles não estão com nada. É o que a palavra de Deus afirma. A verdade, querido, não é o que a nossa mente entende, a verdade é o que nos liberta. É o que quebra os grilhões dos nossos entendimentos equivocados. É que nos faz ver coisas que antes nós não víamos. Uma vez chegaram para um homem muito simples, dependente do álcool, que havia se convertido numa pequena igreja. E um professor, um sábio entendido, procurou aquele homem para tentar derrubar as convicções do coração daquele homem convertido. E ele pega o texto de João, quando Jesus transforma água em vinho. E diz assim, você acredita mesmo que esse Jesus que você diz crer, transformou água em vinho? Aquele homem simples, olha para aquele doutor e diz, doutor, eu não sei muito sobre essas coisas, doutor. Eu só sei
que a cachaça que eu bebia lá em casa, Jesus transformou em comida para os meus filhos, em roupa para os meus filhos. Ele transformou lá em casa, eu sei que Ele transformou. A verdade liberta. É irresistível quando Jesus fala no nosso coração. Quando a gente descobre as nossas vergonhas, as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos defeitos. Quando a verdade se abre, a melhor verdade que você tem que descobrir é que você é um pecador condenado que precisa de Jesus. E quando você se descobre um pecador, aí faz sentido na sua vida. Porque tem muitas pessoas que não se veem como pecadores, se veem como a última Coca-Cola do deserto. São indispensáveis para a humanidade, eles não se veem como pecadores. A verdadeira conversão vem quando você se descobre pecador. Essa é a grande verdade de quem você é. E depois que você descobre quem você descobre quem é Jesus, quem é Deus. E você descobre que Ele te ama, e essa é a verdade. Que a obra que Ele fez foi perfeita, e esta é a verdade. E você deixa toda essa verdade invadir o seu coração. Aí está lá em João capítulo 7. O Espírito Santo passa a habitar na sua vida e do seu interior flui rios de água vida, uma alegria, um amor, uma gratidão, uma vontade de ajudar outro, uma vontade de estender a mão. Isso é verdade que liberta. Isso é verdade que liberta. Libertando do nosso grande egoísmo, nós somos profundamente egoístas. E quando a verdade nos liberta, nós somos generosos, atenciosos, misericordiosos, prontos para ajudar. Essa é a verdade que liberta. Jesus diz: eu vim para que tenham vida. Isso quer dizer que a vida que o homem natural tem é uma sobrevida. Existe uma diferença do viver biológico, que sofre as consequências do pecado, por isso que envelhecemos, adoecemos, temos complicações com o órgão A, órgão B, uma hora é a bexiga, outra hora é o rim, outra hora é um calo, mas isso é sintoma de que nós pagamos uma conta de Adão, do pecado de Adão. Mas vivemos, tomamos um remédio, um suplemento, e vamos vivendo. Uma hora tem manquejado o nervo asiático, outra hora é o joelho. A gente vai vivendo. Isso aí é um viver biológico. E muitas pessoas se contentam por viver biologicamente. Mas Jesus diz que veio trazer uma vida além do viver biológico, do existir fisicamente. Ele vem trazer a vida eterna. É impressionante quantas vezes aparece vida no Novo Testamento. Quase 300 vezes. A vida de Jesus é para dar vida a todos nós. Eu separei 3 textos. Eu poderia ter escolhido outros, mas eu creio que estes aqui falam da vida que ele veio trazer. 1 João 5,11, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho, ponto final. A vida eterna está no seu Filho Jesus. O cristianismo começa com Jesus, continua com Jesus e termina com Jesus. Jesus é o centro, por isso que é cristianismo. Por isso que nós somos cristãos. Na tradução ao pé da letra, a palavra cristão é pequenos cristos. Cristos em miniaturas. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. No versículo 12 desse mesmo texto de João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12, diz, olha que afirmação categórica e contundente. Quem tem o Filho tem a vida. Aleluia! Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pode ter ética, pode ser bonzinho, porque nós não somos salvos por ética, senão seria obras. Nós somos salvos por Jesus. O bonzinho e o piorzinho e o piorzão. Todos precisam da vida que só Jesus pode dar. Todos.
não é a ética que salva. Essa é a pior cilada. Tem gente dizendo, nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei, nunca fiz isso, tal, tal, tal. Aí então eu posso ser salvo. Não! Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Nós temos uma vida biológica e uma vida ideológica. Nós escolhemos estilos de vida, que podem ser culturais, podem ser familiares, um estilo de viver na terra. E Jesus disse que para esse estilo de viver na terra eu preciso abandonar para viver a vida de Cristo. Então Ele é a vida, implanta a vida em nós para que nós vivamos a vida que Ele tem para nós. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Encontrará o quê? A nova vida. Gálatas capítulo 1, Paulo vai dizer, não mais eu quem vive. Cristo vive em mim. Esta é a atitude da busca de viver, de maturidade, de uma busca espiritual, para que essa nova vida que Cristo ganhou na cruz para nos dar, possa ser vivida. E aí Cristo tem que reinar em nós. Se eu tenho uma religião, mas Cristo não habita dentro de mim, eu ainda não tenho a vida eterna. E Ele quer ser o caminho, Ele quer ser a verdade e a vida para a sua vida. Ele não quer ser apenas conceitos. Ele não está interessado que esses conceitos sejam admirados. Oh, Ele é o caminho, o único caminho, que coisa linda, né? Profundo isso. Ah, Ele é a verdade. Oh, Ele é a vida. Não. Se você for admirar o conceito, isso não vai trazer diferença nenhuma para a sua vida. Isso só vai fazer diferença para a sua vida quando o que Ele diz que foi introjetado no seu coração, na sua existência, e você passar a viver no caminho que é Ele e um caminho que propõe uma ética de vida, mas sobretudo uma postura espiritual de vida. Quando você, de posse da verdade que é Ele e o ensinamento dEle, não esteja titubeando, dando ouvidos às mentiras de Satanás. E quando você sabe que você hoje já experimenta a vida eterna quando crê, e vai experimentar na intensidade, na grandiosidade quando chegar no céu. E há muitas promessas para se viver no céu a vida eterna que você já começou aqui na terra quando creu em Jesus. Nós precisamos entender isso. A vida eterna não começa quando a gente chega no céu. A vida eterna começa quando a gente crê em Jesus. Ele diz, quem crê tem a vida. Não é terá a vida. Nós já começamos, por isso que podemos viver uma vida guiada pelo Espírito Santo diferente dos que os que não têm um entendimento espiritual, que não têm Deus no coração. Nós somos diferentes. Eu concluo essa palavra, queridos, olhando para os elementos da ceia. Elementos tão especiais, que nos lembram do seu amor, do que Ele fez para ser de fato nosso Salvador, aquele que nos leva ao Pai. Ele sim é a única ponte, o único caminho que nos leva ao Pai. Se tem algum pontífice, é Ele. Ele é a ponte. Se existe alguma verdade, só Ele tem. E Ele nos revelou por meio das Sagradas Escrituras. Homens foram usados, aproximadamente 40 pessoas, em um período aproximado aí de 3.000 anos. Se revezaram para serem usadas pelo Espírito Santo. E depois juntou-se tudo e não existe um texto, um livro que não case. Há uma mensagem que transpassa todos esses livros que nós temos, que são 66. A mensagem é perfeita, é obra do Espírito Santo que usou homens para escrever a verdade de Deus. Então nós temos dele a salvação que é pelo caminho
de Jesus, a verdade que é a verdade de Jesus e a vida que Jesus garantiu ao morrer na cruz por nós. Quem crê, quem recebe aquilo que Jesus fez por nós, quando nos deu a vida, morreu a nossa morte para que recebêssemos sua vida. Então, queridos, quando nós estamos no caminho, nós estamos indo. Quando nós estamos na verdade, nós estamos sendo. Quando nós estamos vivendo a vida de Jesus, de fato, nós estamos existindo. Que este conteúdo possa se transformar ou ser diluído na nossa alma, para não só admirar o que Jesus é, mas também vivenciar aquilo que Ele conquistou para nós.